Com as projeções do Laninha, está aceso um alerta para os efeitos colaterais do clima e como o fenômeno pode impactar os produtores rurais do Brasil. Os desafios, como o excesso de calor e o temor do atraso das chuvas no Brasil Central, eles podem impactar na largada do plantio nos principais estados produtores, como é o caso de Mato Grosso. E para saber como reduzir os riscos aí de perdas na safra 24/25, eu converso agora com o Fábio Guerra, que é diretor de marketing de cultivo da soja da BASF. Tudo bem, Fábio? Obrigada aqui por nos atender. Boa tarde, tudo ótimo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Bom, o produtor já está ciente dessa situação, a gente sempre está falando da meteorologia, né, e também dessa projeção de Laninha. Qual que é a melhor maneira para realizar o plantio diante dessas dificuldades climáticas que a gente vai enfrentar? E o que precisa ser feito imediatamente ou previamente já antes da instalação das lavouras? Bem, eu acho que tem alguns fatores que eles são cruciais sempre, né, quando a gente fala de plantio de qualquer cultura, mas vamos começar pelo estabelecimento da cultura da soja, né? Acho que o fator principal que a gente tem que cuidar é a escolha de uma boa cultivar de soja, de sementes certificadas, de alta qualidade fisiológica, que isso vai te ajudar a superar qualquer potencial adversidade que você tenha em climas. Então, é fundamental escolher uma boa cultivar, uma semente certificada, um bom tratamento de semente, para que você possa ter uma semente que tem poder germinativo para enfrentar adversidades, seja de excesso ou de falta de chuva. Então, esse, para mim, é o fator crucial quando a gente fala de estabelecer a nossa lavoura, né? Então, boas escolhas aqui são estratégicas e, obviamente, a gente não apostar todas as fichas em uma só cultivar. A gente vai precisar trabalhar nesse cenário com um pouco mais de diversidade, de grupos de maturação, para a gente poder passar pelas dificuldades que o Laninha pode trazer para a gente nessa safra. É isso que você traz aqui, né, que é importante também a gente não gastar todas as fichas, né, em uma estratégia só. É interessante, nesse quesito, dá para a gente falar que o escalonamento também de plantio é uma excelente alternativa, não só a variedade, né? Com certeza, acho que essa combinação de você diferenciar grupos de maturação junto com o escalonamento do plantio é uma estratégia muito importante porque ela vai te ajudar a superar essas adversidades, né? A gente sabe que é muito comum na agricultura, na soja no Brasil, o agricultor apostar as fichas em uma ou duas cultivares muitas vezes e talvez o cenário do Laninha, que traz desafios diferentes para as regiões norte e sul, a gente vai precisar diversificar um pouquinho mais, né? E fazer essa escolha de acordo com o cenário de risco que a gente vai ter nas diferentes situações e combinar esse escalonamento do plantio vai ser ainda mais estratégico nessa safra para a gente mitigar os riscos que a gente pode ter com o efeito do Laninha. Aproveitando que você falou do Sul, né, a gente passou por muitas dificuldades, a gente noticiou isso aqui no Mercado e Companhia. Os produtores gaúchos, eles enfrentaram 3 safras com estiagem. Agora, toda a tragédia proveniente dessa enchente, né, que é histórica no Rio Grande do Sul. Agora, em um cenário clássico, vamos pensar de Laninha, voltaria uma situação de escassez de chuva, tá? Que é isso que a gente tem de cenário pensando no modelo clássico. A recomendação, por exemplo, ela é semelhante ao que vocês sugerem para a parte central do Brasil, para o sul? Qual que seria a estratégia? Olha, eu diria que em linhas gerais, sim, mas tem alguns pontos específicos que vale destacar, né? Primeiro, né, se você tem uma laninha que pode trazer um impacto de maior déficit climático, menor chuva no sul, talvez a gente vai ter que diversificar um pouquinho mais o grupo de maturação. Normalmente, a região sul vai investir um pouco mais em cultivares super precoce e depois uma parte de ciclo precoce médio. Então, uma boa estratégia pode ser você ter um pouco mais de cultivares de ciclo médio, tardio, que tem uma capacidade de tolerar mais a seca do que cultivares super precoces. Então, o cuidado nesse balanço vai ser muito importante. E um segundo ponto que eu acho que vale destacar, quando a gente tem uma situação de uma possível seca, o agricultor ele tende a pensar em escalonar um pouquinho mais, aumentar o intervalo de aplicações, por exemplo, de fungicida, o que é uma coisa que a gente não recomenda, né? Porque se a chuva voltar a se estabelecer, isso pode colocar em risco a lavoura. Então, o ideal é você procurar por produtos que tenham alta seletividade, baixo potencial de causar pito na lavoura, mas manter o intervalo de aplicação independente de você ter uma situação de seca ou não. Então, isso muda um pouquinho
entre o cenário que a gente deve ver para o sul e as recomendações que a gente vai ter para a região norte e nordeste. E as projeções, né, Fábio, elas mostram que mesmo com Laninha, né, que teoricamente traria bons volumes de chuva para as regiões aí norte e nordeste, até acima da média, o cenário não será este. E as duas regiões podem enfrentar irregularidades. Em várias, por exemplo, até fechar dentro da média. O que fazer nesse caso do norte e nordeste? Perfeito. Eu acho que a estratégia de você diversificar grupos de maturação com diferentes cultivares de soja, escalonamento do plantio, elas são válidas da mesma forma para você poder mitigar o risco dessa irregularidade. E como a gente pode ter um cenário que favorece um pouco mais a chuva, né, e a laninha começando aí a partir de setembro, é fundamental que o agricultor busque entrar de forma preventiva, para que você não deixe que doenças e pragas elas se instalem na lavoura. Então, vamos tentar trabalhar de uma forma mais preventiva para evitar a entrada disso na lavoura ou retardar o máximo possível, né, para que a gente possa ter um manejo mais bem sucedido dali para frente. Então, basicamente, são esses os cuidados que a gente tem que ter, olhando um pouco mais para a região norte, mas não deixar de diversificar grupo de maturação, ciclo, né, e o escalonamento do plantio também da mesma forma na região norte e nordeste. Isso vai ajudar muito a mitigar esses riscos. Excelente, análise de solo, boa escolha de sementes, então estão aqui dadas as dicas aqui para a próxima safra, para a gente conseguir enfrentar tantos desafios. Obrigada, viu, Fábio, pela sua participação. Excelente sexta, bom fim de semana. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana.